como Angola ficou nas mãos do MPLA, com a ajuda do MFA e não só. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, na Matos TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O fim do primeiro império global é o fim do último império europeu, que fecha o ciclo de declínio aberto pela Grande Guerra com o cumprimento da profecia de Paul Valéry sobre o regresso da Europa à sua posição de partida como um pequeno cabo da Ásia. Assim começa o mais recente livro de Carlos Gaspar, Regresso à Europa, a posição internacional da democracia portuguesa, que acaba de ser publicado pelo Instituto de Defesa Nacional. Nele, este investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI, da Universidade Nova de Lisboa, percorre o período que vai dos últimos anos do anterior regime à consolidação da democracia, analisando o reposicionamento internacional de Portugal e a forma como ele se foi enquadrando na dinâmica de competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. O processo de descolonização ocupa naturalmente um lugar central nesta obra, de que hoje publicamos uma passagem, precisamente aquele que se centra naquele curto período que vai do 11 de março ao 25 de novembro de 1975. Período durante o qual também se determina o futuro de Angola, a ex-colônia que ainda hoje desperta mais debates e paixões em Portugal. Eis essa passagem. A última fase da transição post-autoritária é dominada por uma escalada paralela na crise revolucionária em Portugal, que culmina com o contragolpe de 25 de novembro de 1975, e nas crises de descolonização em Angola e em Timor-Leste, que levam à sua internacionalização, com a intervenção das potências externas, incluindo a União Soviética e os Estados Unidos. Na sequência do 11 de março, tanto o PS, os partidos democráticos e a Igreja Católica, como os Estados Unidos, os aliados europeus e a República Popular da China, temem a instalação de um regime pretoriano esquerdista em Portugal, que possa pôr em causa sua permanência na NATO, comprometer a transição post-franquista na Espanha e provocar uma guerra civil no extremo ocidental da Europa. Nas margens da crise portuguesa, o PCI, o PCE e o PCF temem que a estratégia de tomada do poder do PCP em aliança com o MFA contra os partidos democráticos possa pôr em causa a credibilidade da sua vinculação às regras da democracia pluralista e excluir os eurocomunistas dos círculos do poder na Europa Ocidental. Pela sua parte, tanto o PCP como os partidos da CONC e os seus aliados do campo socialista temem que a viragem à esquerda, na transição revolucionária, não dure e possa pôr em causa quer a instalação de um regime neutralista em Portugal, quer a transferência de poder para o MPLA em Angola, que é a chave da descolonização, para a linha soviética. As elites militares portuguesas, de Soares Carneiro a Melo Antunes, consideram o MPLA como seu parceiro eletivo na descolonização angolana. Ao contrário da FNLA e da UNITA, o MPLA não é uma força tribal e racista nem está dependente de nenhum dos estados vizinhos de Angola, e os seus principais dirigentes formaram-se em Portugal, onde pertenceram à oposição. As autoridades portuguesas não podem ignorar a divisão entre os partidos angolanos, no processo de descolonização, mas a direção política do MFA tem uma clara preferência pelo MPLA, visto que a considera ser a única força que pode garantir uma linha de continuidade nas relações entre Portugal e o futuro Estado angolano, incluindo a permanência da comunidade branca. Está preparada para travar a FNLA, responsável pelos massacres dos colonos portugueses em 1961, pode defender a independência nacional e a integridade territorial de Angola, incluindo o enclave de Cabinda, perante os estados vizinhos. Mário Soares na Cimeira do Alvor. A Cimeira Quadripartida do Alvor é precedida por uma cimeira bilateral em Argel, entre Agostinho Neto e Melo Antunes, e, logo a seguir, em Moscovo. O presidente do MPLA informa os responsáveis soviéticos de que fez um acordo secreto com o MFA contra a FNLA e que esse apoio lhe garante uma posição única no processo de descolonização. Porém, a FNLA, apoiada pelos Estados Unidos, pela China, pela África do Sul e pelo Zaire, tem uma vantagem militar no terreno, e o MPLA precisa urgentemente da assistência militar dos seus aliados. Em janeiro de 1975, a União Soviética decide renovar o seu apoio ao MPLA e retoma, em grande escala, a sua estratégia de intervenção na crise do Congo em 1961, mobiliza o campo socialista, incluindo Cuba e a RDA,
inicia um programa de formação militar das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, e de transferência de armas para Angola. As armas soviéticas, assim como os conselheiros militares cubanos, começam a chegar em meados de março para garantir que as forças do MPLA têm condições para contrabalançar as forças da FNLA. No mesmo sentido, tornam possível neutralizar a FNLA em Luanda, onde os combates que se travam nas vésperas do 1º de maio confirmam a incapacidade das forças militares portuguesas para separar os partidos rivais e controlar a capital. Ao mesmo tempo que se inicia a retração do dispositivo militar, com a retirada gradual de posições em todo o território, incluindo as fronteiras e os principais portos de Angola, as armas soviéticas, assim como os conselheiros militares cubanos, começam a chegar em meados de março para garantir que as forças do MPLA têm condições para contrabalançar as forças da FNLA. Os Estados Unidos estão mais atrasados. Em finais de abril, Ford e Kissinger recebem Kaunda, que se declara preocupado com a força crescente do MPLA de Agostinho Neto, alinhado com Moscovo. Kinshasa e Lusaka, que apoiam a FNLA, reforçada pelas forças de Daniel Chipenda, entretanto expulso do MPLA, e a UNITA tem todo o interesse e os meios necessários para enquadrar a descolonização em Angola, tanto mais que o Zaire e a Zâmbia dependem dos caminhos de ferro angolanos para garantir o acesso ao Atlântico e a exportação das suas matérias-primas. A China também apoia os dois movimentos angolanos antissoviéticos, e a África do Sul, cuja posição estratégica e militar é dominante na África Austral, não está preparada para aceitar um regime pró-soviético em Angola, na fronteira com o sudoeste africano, Namíbia. Na sequência da visita de Kaunda, Ford aprova uma proposta de Kissinger para aumentar significativamente os apoios à FNLA e à UNITA. Em maio, o MPLA e a FNLA combatem pelo controle de Cachito, uma posição crítica para controlar o acesso a Luanda. Em junho, na Cimeira de Naukuru, Kenyatta reúne pela última vez Neto, Olden Roberto e Savimbi. O acordo tripartido é impossível e, em alternativa, Kaunda e Marien Ngouabi, presidente do Congo-Brazzaville, defendem uma frente comum do MPLA com a UNITA contra a FNLA. Melo Antunes está preparado para rever os acordos do Alvor, incluindo a formação do Exército Único, a partir de uma coligação entre o MPLA e a UNITA, que a OUA considera o vencedor provável das eleições angolanas. O MPLA não está preparado para partilhar o poder com nenhum dos seus rivais, e no dia 9 de julho, passa a ofensiva para assegurar o controle exclusivo da capital. As forças militares portuguesas não se opõem à ofensiva do MPLA, que expulsa a FNLA e a UNITA de Luanda e torna impossível cumprir os acordos do Alvor. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros português, o acordo entre os dois movimentos é indispensável, tanto para garantir a transferência pacífica de poderes e evitar a guerra civil e a internacionalização do conflito angolano como para reduzir a dependência de Neto em relação ao bloco soviético, que pode comprometer o futuro das relações entre Portugal e Angola. Porém, o MPLA não está preparado para partilhar o poder com nenhum dos seus rivais, e no dia 9 de julho, passa a ofensiva para assegurar o controle exclusivo da capital. As forças militares portuguesas não se opõem à ofensiva do MPLA, que expulsa a FNLA e a UNITA de Luanda e torna impossível cumprir os acordos do Alvor. Na mesma data, em Lisboa, Mário Soares e o PS retiram-se do quarto governo provisório, cuja continuidade fica posta em causa, mesmo antes do PPD de Emílio Guerreiro seguir os passos do seu parceiro, uma semana depois. A demissão dos ministros socialistas, nas vésperas das manifestações em massa no Porto e na Fonte Luminosa, completa a ruptura do PS com o PCP e com Vasco Gonçalves e consolida sua convergência com Melo Antunes e com a ala mais moderada do MFA, que vai estar na origem do manifesto do Grupo dos Nove. As divergências entre o PS e o PCP acumulam-se desde o primeiro Congresso Socialista e da cisão da Frente Socialista Popular, FSP. A Lei da Unicidade Sindical, que reforça o controle dos comunistas sobre a Intersindical e o movimento sindical, é aprovada por maioria no Conselho dos 20 e confirma a convergência entre o PCP e as correntes esquerdistas do MFA. O PS e os seus aliados maoístas do PCP, ML, que controlam o Sindicato dos Químicos, organizam um primeiro comício de massas em Lisboa, contra a unicidade sindical, em que Soares e Salgado Zenha tomam a palavra para criticar os seus parceiros de coligação. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário.
E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez.